bater aquele papo novamente com você, refletirmos sobre a Bíblia e principalmente sobre a caminhada cristã, a caminhada rumo à eternidade que está muito breve. Mas, continuando o nosso assunto sobre uma vida espiritual perfeita diante de Deus. Você pode perguntar aí do outro lado para mim, por que a vida espiritual é tão importante para mim, Samuel? O que vai mudar na minha vida se eu ter uma comunhão com Deus? O que vai mudar na sua vida, meu irmão? O que vai mudar na sua vida, meu irmão, meu amigo, minha amiga? O que vai mudar é o seguinte, você vai ter um preenchimento total do Espírito Santo na tua vida. Você vai ouvir Deus falar com você, você vai sentir a presença de Deus, você vai ter a felicidade nesta terra. Deus vai te dar um preenchimento total, ou seja, em meio à tribulação, em meio a problemas deste mundo que vivemos cheio de pecado, Deus vai te dar a alegria. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus deixa bem claro isso. Eu vim para dar vida, e não apenas vida, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Ou seja, o que é vida em abundância? É um preenchimento total sobre a tua vida de alegria. Mas, sem delongas, vamos direto à reflexão. Hoje vamos falar sobre um elemento principal para uma vida saudável e sadia diante de Deus: a comunhão com o próprio Deus. Mas, irmão, o que significa comunhão com Deus? Comunhão com Deus significa relacionamento com Deus. Mas o mais importante de tudo, eu não posso deixar de falar isso para você, meu irmão. Nós temos que aprender a ouvir Deus falar com a gente e também temos que fazer as coisas acontecer. Nós temos que colocar isso em prática e sempre buscando a Deus em oração. E como eu posso fazer para ter esse relacionamento profundo com Deus? Então, relacionamento com Deus, para se começar a ter essa comunhão, tem que ser assim. Temos que conhecer a Deus, porque Deus já nos conhece, mas nós temos que conhecer a Deus. E a partir do momento que nós começamos a conhecer a Deus, começamos a aprender sobre um ou outro. Quais os elementos necessários para se ter um relacionamento saudável com Deus? Ter momentos significativos juntos e aprender um com o outro. Ou seja, se tornarmos amigos. E para se desenvolver esta amizade profunda com Deus, é necessário 4 itens essenciais para um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Diálogo, sinceridade, dedicação e compromisso. São essas 4 coisas que temos que ter para ter um relacionamento com Deus. Em Tiago 4,8 nos explica o que acontece quando buscamos ter esse relacionamento com Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E agora eu te digo, meu irmão, minha irmã, se você se achegar até Deus, você acha que Ele vai se distanciar de você? Irmão, agora eu quero te falar o mais importante. Tudo para Deus, tudo de Deus é importante. Mas existem fatos que é um pouquinho mais de proximidade com Deus, pode-se dizer. Deus te ama profundamente. E Ele quer ter um relacionamento com você intimamente. E nós podemos se relacionar com Deus de 2 formas: formal e informal. Formal são aquele tempo que nós tiramos para falar com Deus. Ou seja, aquele tempinho que você tira pela manhã, no período da tarde, o tempo de acordo com o que você tira, mas você tem um tempo para falar com Deus. Ah, mas e os tempos informais? Os tempos informais é a todo momento. Que nem neste momento eu posso estar aqui falando com vocês e ao mesmo tempo estar falando com Deus. Eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar no meu ambiente social, na minha casa, aonde eu estiver. Eu posso estar falando com Deus. Ah, mas e ler a Bíblia, Samuel? Como que eu faço? Ler a Bíblia? Você guarda no pensamento. Eu posso estar aqui falando com você agora, está o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Jesus. Assim é o tempo informal que nós podemos ter com Deus ao longo do dia. Ambas são muito importantes. Tanto o tempo formal quanto o tempo informal. Deus, Ele compara a Bíblia como uma luz. A Bíblia diz em Salmos 119, 105,
que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia é uma lâmpada que ilumina, que traz luz. A Bíblia não tem apenas palavras bonitas ou palavra de esperança, apenas. Ela traz conselhos práticos e bons para a nossa vida. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para todo tipo de boas ações. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Além dela ser uma luz para o seu caminho, ela é a própria voz de Deus, te ensinando, te corrigindo, me corrigindo, te preparando e me preparando para as boas ações e também para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela é um instrumento que ela fala conosco. Muitos pregadores dizem que ela fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Os discípulos inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Quer saber como ter um casamento feliz? A Bíblia ensina. Quer saber como ter uma vida financeira tranquila? A Bíblia ensina. Quer saber como educar seus filhos? A Bíblia ensina. Quer saber como podemos fazer para ser salvo? A Bíblia ensina. Isso e muito mais. Por quê? Quando você lê a Bíblia e você pega algo que está escrito na Bíblia e traz para a tua vida e coloca ela em prática, você está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Agora, já que nós descobrimos que a Bíblia é um livro, inspirado por Deus, que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os meus pés, e também nos adverte, nos ensina, nos corrige, Já que nós descobrimos isso, e agora eu faço uma pergunta para você e para mim. Responda, vamos responder apenas em pensamento para Deus. Como está a nossa leitura bíblica? Como está a nossa Bíblia em casa? Ela está apenas em cima do armário, aberta no Salmo 91, Salmo 23? Ela está empoeirada? Eu não tenho um tempo para ler a Bíblia? Vamos responder isso para Deus. Uma dica para quando estiver lendo a Bíblia é o seguinte: nós temos que prestar atenção no assunto, no acontecimento que está ali ao redor, o que está acontecendo, e também no que o autor da Bíblia está querendo explicar ali, o que Jesus estava mostrando. Mas vamos falar um pouco sobre outra parte, que é a oração. A oração é fundamental também na palavra de Deus e na vida do cristão. Muitos homens de Deus no passado oravam. Moisés orou, Davi orou, Josué orou e o sol parou. Samuel orava, Jesus, o próprio Jesus orava. E o que é orar? Orar é falar com Deus da mesma forma que nós estamos falando aqui. É a nossa forma de se expressar com um amigo, com uma amiga, com um ente querido, com o marido, com a esposa, com o filho. É a forma de se expressar, é o diálogo. Oração é você dialogar com Deus. O que não pode ser feito na oração? Oração egoísta. Irmão, como que é oração egoísta? Jesus não fala na palavra dele: pediste e não recebeste, porque pediste para o próprio vosso deleite. Quando oramos a Deus ou pedimos alguma coisa, tem que ser como Jesus. Jesus nunca orou por si próprio. Sempre orava pelas pessoas, porque o Pai intercedia por ele. Por isso temos que ter entendimento e saber como pedir para Deus. Mas então, como devemos orar a Deus?
A oração, ela começa engrandecendo o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que sustenta este mundo e o sustém com a Tua própria mão, Senhor. Logo em seguida, peça perdão. Senhor, perdoe os meus pecados. Né? Chame o pecado pelo nome, é importante isso. O que é chamar o pecado pelo nome? Ou eu xinguei a fulana, o ciclano. Chama o pecado pelo nome. Depois, agradeça a Deus pela misericórdia dele, está ouvindo a tua oração. E assim, falar com Deus, interceder pelo próximo. Quando oramos por outra pessoa, com certeza você pode ter que Deus está com as mãos estendidas orando pela tua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus fala? Aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E Jesus também diz, se você perdeu alguma coisa por minha causa, eu te retribuirei 10 vezes mais. A causa de Deus, meu irmão, você fazer a vontade de Deus não é perdida. Muitas vezes você pode fazer a vontade do seu patrão e você não é reconhecido. Mas se você fizer a vontade do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, você será reconhecido. Porque Deus não é injusto. Então, vamos deixar de fazer orações egoístas. Vamos ter o nosso momento de falar com Deus durante o dia, à noite. Podemos falar coisas da nossa vida para Deus, sim. E às vezes, uma coisa interessante, às vezes, né, nós falamos assim, eu não consigo orar 2 minutos. Você fala que ora assim, mas eu duvido você orar. Eu duvido você orar aí 2 minutos, você fala. Mas eu vou te ensinar uma regra básica e um toque que você vai passar a orar não só 1 minuto ou 2, mas você vai passar a orar 15, 20, 30 minutos. Opa, é mágica, Samuel? Não. Escuta aí que Deus vai falar com você. Joseph Kinder, pastor adventista nos Estados Unidos, ensinou um plano muito interessante de como orar por 7 minutos. Pode parecer muito tempo, não pode? Mas eu vou te explicar uma coisa que você vai fazer e você, se colocar em prática, você vai orar muito mais do que você pensa. Primeiro, louve a Deus. Segundo, agradeça a Deus. Terceiro, peça perdão a Deus. Quarto, peça orientação a Deus. Interceda por alguém. Sexto, ora por você mesmo, pelos seus planos, pelos seus projetos. Amém? Você crê nisso? Faça, prova, diz o Senhor. E você mudará completamente o teu modo de pensar quanto à oração. Confesso para vocês que fiz esse teste. No primeiro dia, consegui orar 5 minutos. Perdi 2 minutos. Era 7. Mas no outro dia já aumentei, de 7 foi para 15. E assim sucessivamente. E eu tenho certeza que se Deus foi assim na minha vida, Ele vai ser assim na tua vida também. E eu quero te deixar algo importante. Até o nosso próximo encontro, eu quero que você leia o Salmo 119, do verso 160 ao 170. Agora, antes de terminarmos esta reflexão, uma oração. Não só por você, mas por sua família, pelos seus entes queridos, pelo seu trabalho, pela sua vida conjugal, sentimental, qualquer área que você esteja necessitando. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus de poder, Deus de glória, Senhor. Eu oro neste momento a Ti, ó Pai, porque Tu és um Deus grandioso, maravilhoso e eterno.
Também, ó Deus, agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, Senhor. Também quero Te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. E também, Senhor, quero, ó Deus, que o Senhor nos dê capacidade para sairmos dessa preguiça espiritual. Que nós possamos, Senhor, tomar posse da Tua palavra e assim sermos, ó Pai, aquilo que Tu queres. E assim, Senhor, termos um relacionamento íntimo e profundo contigo, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe a todas as famílias, Senhor, e a todos aqueles, ó Pai amado, que estão necessitando, Senhor. Seja de uma vitória espiritual, uma vitória material, uma vitória física, segundo a Tua vontade, se cumpra na vida de cada um, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado e até a nossa próxima reflexão sobre como aumentar a nossa vida espiritual diante de Deus. Chega mais aqui que eu quero te falar uma coisinha, chega mais perto. Ó, Jesus te ama, hein? Ele está procurando falar com você. Fique com Deus, irmão!